Olá! Hoje a gente mergulha nos últimos acontecimentos do futebol aqui na América do Sul, com foco especial, claro, na Libertadores. Isso aí. Vamos analisar a situação do Flamengo, do Palmeiras e também uma polêmica envolvendo o Neymar. Exato. A ideia é pegar as notícias mais quentes, sabe? E tentar entender o contexto por trás de tudo isso. O que realmente importa nessas histórias. Perfeito. Ver como esses resultados, tipo a classificação sofrida do Flamengo, se conectam com a pressão da torcida, com o mercado. E contrastar isso com a campanha do Palmeiras, né? Que foi bem diferente. Exatamente, um contraste interessante. Então, vamos começar pelo Flamengo. Classificou, mas olha, não foi fácil, né? Não mesmo. Vitória magrinha, 1-0 contra o Deportivo Táchira, lá no Maracanã. Gol de zagueiro, Léo Pereira. E as notícias falam que foi um jogo assim, sofrido, suado, dramático até. Foi isso mesmo, e o termômetro foi a torcida, né? Mais de 66 mil pessoas e teve vaia no final. Mesmo com a classificação? Que coisa! Pois é, o time passou em segundo lugar no grupo, empatado em pontos com a LDU, mas perdeu no saldo de gols. Isso mostra o tamanho da cobrança, né? Com certeza. E tinha gente importante de olho nesse jogo tenso, hein? O Carlo Ancelotti estava lá. O novo técnico da seleção. Viu tudo de perto, ganhou até a camisa do Flamengo. E o Vini Júnior também presente, cumprimentou o Ancelotti. Até o João Gomes, cria do Ninho, estava na arquibancada. O que será que o Ancelotti pensou daquilo tudo? Olha, ele deve ter notado a dificuldade do Flamengo para criar chances no primeiro tempo, né? Mesmo com mais posse de bola. Só melhorou um pouco depois, com a entrada do Bruno Henrique. E, claro, viu a pressão da torcida, a reação do goleiro Rossi reclamando das vaias. Elementos importantes para ele entender o ambiente da Libertadores, imagino. Sem dúvida. A presença dele ali não foi por acaso. Ele tá mapeando tudo. E essa tensão toda no Flamengo meio que contrasta com outra notícia que surgiu ligada ao clube, mas fora de campo. A história do Neymar deu o que falar, né? Deu sim. Um influenciador bem conhecido, o paparazzo rubro-negro, soltou que gente próxima ao Neymar teria procurado o patrocinador master do Flamengo. Sério? Para negociar um contrato. Isso. A história era um contrato de 6 meses, tipo o que ele tem com o Santos, e que o Neymar queria ficar no Rio. Falou até que um diretor, o José Boto, não teria topado. Nossa. Mas o Neymar respondeu rápido, né? Na hora. Foi para as redes sociais, negou tudo, chamou de mentira, bando de mentiroso e criticou quem busca hype. Foi bem direto. É, uma resposta forte. Mostra como essas coisas de bastidores e especulação mexem com tudo. Exato. O contrato dele com o Santos acaba agora, fim de junho. Tem uma decisão para sair depois do dia 12. Nesse meio tempo, né, surgem esses boatos todos. E ele usou a rede social para cortar pela raiz. Interessante essa dinâmica. Mostra o poder que ele tem de falar direto com o público, sem intermediários. Bom, e enquanto o Rio vivia essa tensão e esses rumores, em São Paulo o clima era outro, né? Com o Palmeiras na Libertadores. Completamente diferente. O Palmeiras passou o trator, campanha irretocável na fase de grupos. Foi impressionante. Goleada de 6-0 no Sporting Cristal para fechar. 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Melhor campanha geral disparada. Fez 17 gols, sofreu só 4. Que performance. Um domínio absurdo. E teve história bonita nesse jogo, né? O Estevão. O Estevão. Jogou demais. Fiz um golaço, aliás, na despedida dele do Allianz Parque antes de ir pro Chelsea, né? Depois do Mundial. Que momento pra ele! E teve mais gol bonito. Flaco Lopes fez 2. Teve golaço de falta do Veiga e viu o primeiro gol do Paulinho pelo clube. Facundo Torres fechando a conta. Uma noite de gala. Consagração total do favoritismo deles, então. Sem dúvida. O time do Abel Ferreira mostrando muita força, muita consistência. Agora tem o Brasileirão contra o Cruzeiro e depois já vem o Mundial de Clubes, jogo contra o Porto. Então, para a gente resumir o cenário, de um lado, o Flamengo avança na Libertadores, mas com dificuldade, sob vaias da própria torcida. E no meio de uma polêmica de transferência envolvendo o Neymar, que ele negou veementemente. E do outro lado, o Palmeiras passeando na competição, campanha perfeita, goleando e ainda celebrando a despedida de um jovem talento. Exatamente. 2 gigantes brasileiros em momentos bem distintos na principal competição do continente. Fica até uma reflexão, né? O que essas trajetórias diferentes, essa pressão toda no Flamengo, mesmo classificado, e essa tranquilidade dominante do Palmeiras dizem sobre os desafios atuais.
sobre gestão, expectativa da torcida, desenvolvimento de talento nos nossos clubes? É uma ótima questão. Ou talvez, sabe, até que ponto essa máquina de especulação da mídia, que a gente viu no caso Neymar, realmente mexe com a cabeça dos jogadores, com as decisões de carreira e com toda a dinâmica fora de campo no futebol de hoje em dia. São pontos para a gente pensar, né?